do Fato, com Edilene Lopes. Edilene, o início do ano legislativo no Congresso Nacional traz à tona uma intensa rivalidade entre a base aliada do governo e a oposição ao presidente Lula. A disputa, que não se concentrou em propostas políticas, ganhou contornos inusitados com a utilização de bonés. Bom dia para você. Bom dia, Aline, muito bom dia aos nossos ouvintes. E hoje o presidente Lula, logo cedo, inclusive estava falando sobre isso aqui na redação, na hora que eu vi o post dele, eu encaminhei para nós todos, ele também colocou o boné do Sidônio, escrito "O Brasil é dos brasileiros", um boné azul, para todo mundo entender a história. No sábado, que foi o dia da eleição para a presidência da Câmara e do Senado, os ministros do presidente Lula, inclusive os que são senadores e foram exonerados por um dia para votar no presidente da Câmara, no presidente do Senado, Davi Alcolumbre, eles chegaram ao Congresso Nacional com o boné azul escrito "O Brasil é dos brasileiros", uma clara alusão, uma inspiração a um boné sempre utilizado por apoiadores do Donald Trump aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que está escrito "Make America Great Again", que significa "Faça a América grande de novo". Então resolveram fazer um boné da esquerda. Só que ontem, o primeiro dia de trabalhos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, a abertura dos trabalhos legislativos, os bolsonaristas, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, apareceram com um boné. Comida barata de novo, né? Então, assim, aí começou a guerra dos bonés. Os petistas estavam com o boné do Lula e os bolsonaristas com outro boné. Os petistas com azul e os bolsonaristas com um amarelo. E aí começou uma briga, começou uma guerra. E hoje de manhã, Lula também colocou o boné. Muita gente tinha avaliado que havia sido um tiro no pé do Sidônio Palmeira, o novo ministro da Secretaria de Comunicação, responsável por essa ideia, lançar essa ação de colocar o boné nos petistas para fazer um contraponto à direita, usando uma ferramenta que eles utilizam muito bem. Só que no fim das contas, o que o presidente Lula conseguiu, na verdade, foi uma polarização, porque ele gerou um movimento de reação. E aí, isso tomou conta da conversa no Congresso Nacional ontem. Hoje ele colocou o boné. A pergunta é, será que Bolsonaro daqui a pouco também vai colocar um bonezinho nessa guerra do boné, nessa guerra de narrativas que vem pelo discurso, mas vem também pelo visual? E aí, agora está dada a largada nessa brincadeira. Sidônio Palmeira mostrou que não veio para brincar, teve uma reação, inclusive nós fizemos uma entrevista com o deputado federal Nicolas Ferreira, muito visualizada nas redes sociais da Rádio Itatiaia, no nosso YouTube. Quem quiser ir lá conferir, ele manda vários recados, é uma entrevista polêmica, mas que tem bastante conteúdo. E Nicolas fala o seguinte: que ideia foi essa do Sidônio de colocar o boné? Agora ele está jogando no meu time porque isso beneficia a direita. E falou que Sidônio seria o capitão e Janja a camisa 10 da direita, porque estariam dando motivo, combustível para que a direita reagisse e isso ficasse bom para eles. No final das contas, a história vai caminhando e dando uma reviravolta. O presidente Lula assume isso, a direita reage e essa provavelmente vai ser uma guerra festiva entre direita e esquerda, porque na disputa por narrativas tem a parte que também soa como engraçada, e essa é uma delas, Aline e Eustáquio. E é importante dizer também o seguinte: vai haver uma guerra de narrativas relacionada à anistia, os bolsonaristas pedindo anistia para o 8 de janeiro, os petistas falando sem anistia, mas o que vai mover o Congresso Nacional são as pautas relacionadas à economia, porque não apenas o presidente Lula quer o protagonismo em relação a isso, mas os presidentes da Câmara e do Senado e os outros deputados também. É uma bandeira que, se levantada e funcionar, todos se beneficiam dela. Oi, Edilene, agora um outro assunto. O presidente Lula está cobrando uma sinalização do senador Rodrigo Pacheco, que acaba de deixar a presidência do Senado, sobre ele assumir o ministério. E esse posicionamento o presidente Lula quer antes que Pacheco entre de férias. Pacheco vai aceitar ser ministro, Edilene? O Eustáquio, a tendência é que ele aceite ser ministro, porque esse é um passo pelo qual é preciso, ou pelo menos é importante que se passe antes de assumir o governo de Minas, já que Rodrigo Pacheco foi presidente do Congresso Nacional, vai voltar a ocupar a sua cadeira no Senado até 2026, mas ele precisa de um cargo equivalente à estatura dele, né? Um presidente do Congresso Nacional não volta a ser um senador normal. E como ele é um aliado, digamos assim, ou pelo menos esse é um desejo do presidente Lula
oferece um ministério para Rodrigo Pacheco, quer que ele aceite para fazer entregas até 2026 e ter o nome potencializado na disputa para o governo de Minas, o que o presidente Lula já disse que quer fazer, quer Rodrigo Pacheco candidato. Essa informação nós trouxemos aqui ontem em primeiríssima mão, como várias relacionadas a esse tema, que o presidente Lula está fazendo uma verdadeira blitz no entorno de Rodrigo Pacheco. Mobilizou ministros, líderes no Senado, como Jacques Wagner, Randolfo Rodrigues, todos eles tentando convencer Rodrigo Pacheco a dar um sinal positivo para o presidente Lula, se possível ainda nesta semana, porque Pacheco vai tirar umas férias pequenas de 3 semanas, ele sai logo no final de semana ou no início da semana que vem e volta depois do carnaval. Lula quer que ele responda antes se vai ou não aceitar um ministério, porque isso ajuda o presidente a desenhar a reforma administrativa que vai começar, já está em curso, começou com Sidônio Palmeira e será feita de forma gradativa. Quais são os ministérios possíveis para Rodrigo Pacheco? O Ministério da Justiça, hoje ocupado por Ricardo Lewandowski, que é o ministério da área afim do Rodrigo Pacheco, que é advogado. O Ministério da Defesa, ocupado por José Múcio, que já demonstrou que quer sair, mas que Lula pode manter por alguns meses no cargo ainda, até que ele resolva assuntos mais polêmicos, como o projeto de lei da idade mínima de aposentadoria para os militares, e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Por que esse ministério seria bom para Rodrigo Pacheco? Porque aproxima o PSDista da indústria, por exemplo, da FIENG e até da Fiesp, e isso faz com que ele esteja mais próximo de um público que hoje é ligado ao governador Romeu Zema, que estará em um campo oposto, e também ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e é um ministério com poucas polêmicas, é o Ministério de Entregas. Então seria a pasta adequada dentre as 3 que são colocadas para Rodrigo Pacheco, para que ele fizesse política para 2026. Pacheco não vai ser empurrado para esse cargo, ele tem o tempo de maturação dele, embora o presidente Lula queira uma resposta, uma sinalização antes das férias para que ele continue o desenho da reforma administrativa. Pacheco deve usar seu próprio tempo para a resposta e a definitiva deve vir de fato no mês de março, Eustáquio Ramos. Vamos lembrar que Pacheco, em uma demonstração pública na sua última entrevista coletiva como presidente do Congresso Nacional, disse que recebe com honra e responsabilidade o convite e a ideia de Lula para que ele seja candidato em 2026 e que a decisão será tomada no tempo certo. Eustáquio e Aline.